Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, recebam a paz do Senhor deste humilde pregador, que nesta oportunidade quer trazer uma mensagem muito conhecida de todos os cristãos, que vem falar diretamente no profundo daquelas pessoas que se consideram guerreiras, daquelas pessoas que têm coragem para batalhar pelo que quer na sua vida e que sempre colocam Deus na frente de tudo, mas que talvez neste momento essas mesmas pessoas estejam se sentindo enfraquecidas, sem um renovo nas suas vidas. Venho falar, irmãos, para você nesta noite sobre a história de Davi e Golias. Quem nunca ouviu falar sobre Davi e Golias? Até mesmo as crianças já na escola aprendem sobre esta história, pois é uma história onde revigora, é uma história onde restaura, é uma história onde levanta o ímpeto da pessoa, aonde faz ela crer em consigo mesmo que ela pode, mesmo sabendo que ela não pode. Vou explicar para os irmãos. E eu gostaria, então, de refletir lá em 1 Samuel, capítulo 17, versos de número 40 ao 42 somente. Assim a Bíblia nos diz: e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Gostaria desde já de agradecer a esta rica oportunidade, ao Espírito Santo Consolador de Deus, que tem me abençoado a todo momento, que no momento de dificuldade em que eu passei nesses últimos dias, Ele se fez presente na vida do teu servo, pois Deus não abandona um cristão que clama com fé, com clamor, que é obediente na obra do Senhor. Deus sempre está ali amparando, pois sabemos que nós cristãos passamos por muitas dificuldades, passamos por apuros, mas nós sabemos que Deus está ali intercedendo por nós e que uma hora tudo muda. E este momento mudou na minha vida. Estava passando por dificuldades e neste momento estou com o coração aquebrantado, revigorado, cheio da unção de Deus. E me veio logo esta palavra para trazer para os irmãos. Não tinha palavra melhor e mais apropriada para o tal momento em que eu passei. E eu tenho certeza que você conhece a história de Davi e Golias. Isso mesmo, a história do adolescente que derrotou o gigante Golias com uma pedra e um estilingue. A história do menino Davi que com 15 anos depois se tornaria o rei de Israel. Davi foi o segundo rei de Israel, onde reinou por 4 décadas. Onde sua administração, ou seja, o seu reinado, é apontado até hoje como a de maior sucesso. A história de Davi e Golias é sempre retratada quando o contexto fala de uma luta desigual entre alguém ou algo muito forte contra um oponente aparentemente inferior. O que poucas pessoas sabem
ou se atentam durante a leitura da narrativa bíblica, foi o fato que Davi, antes de chegar no campo de batalha, parou para escolher algumas pedras. E a Bíblia conta com detalhes que ele escolheu 5 e não apenas uma pedra. Alguns estudiosos apontam que o gigante Golias possuía 4 irmãos. Outros dizem que existiam mais 4 gigantes entre os filisteus. O fato é que Davi não sabia se precisaria enfrentar somente Golias, porém ele foi preparado. Quero falar exatamente sobre essa verdade, que consiste em estar preparado para vencer os gigantes que se colocam em nossa frente, como por exemplo o gigante do medo. O medo tem impedido muitas pessoas de mudarem de profissão, começarem o seu próprio negócio, iniciarem aquele projeto esquecido ou até mesmo começar a estudar algo que não tem domínio. E para falar sobre esse assunto, quero usar a história de Davi e mostrar como você pode utilizar as 5 pedras de Davi para vencer o medo. Gostaria de colocar um ponto em cada pedra. Primeiro, desenvolva os seus talentos. Segundo, acredite sempre em você. Terceiro, comece agora mesmo, não espere para depois. Quarto, busque novos desafios. E quinto, e não menos importante, não espere por um cargo. Aleluia. Número 1, desenvolva os seus talentos. Enquanto Davi, como filho caçula, pastoreava as ovelhas da família, os seus irmãos mais velhos faziam parte do exército de Saul. Saul, sim, que foi o primeiro rei que antecedeu o reinado de Davi. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. O exército de Saul era formado por homens experientes, isto é, a batalha já fazia parte do seu dia a dia. Porém, ao avistar o gigante Golias, todos foram tomados por um medo intenso. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Quando Davi chegou ao campo de batalha e se apresentou como um oponente, todos que estavam presentes ficaram surpresos com a coragem daquele jovem. Porém ninguém acreditava que ele tivesse qualquer chance contra um adversário tão superior. Para vocês saberem como que Golias, o filisteu, era grande, ele tinha mais ou menos 7 pés de altura. Ele era enorme. Davi ainda era moleque, era pequeno, não tinha tamanho para sequer nada, mas ele tinha coragem, ele carregava Deus consigo. Então neste momento ele começou a desenvolver os seus talentos. Davi não era tão experiente. Talvez você não conheça essa parte da história, mas antes de derrotar o gigante Golias, Davi já havia lutado e vencido um leão e um urso. Porém Saul disse a Davi: contra estes filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso a tomavam ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, ele livrava da sua boca.
E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão de barba, eu feria e o matava. É comum você ouvir comentários como: eu gostaria muito de aprender a fazer tal coisa. Minha meta é aprender a fazer tal coisa e tal coisa. Geralmente as pessoas apontam alvos que em poucos casos serão alcançados. Isso acontece porque esse desejo não vem acompanhado de um desenvolvimento de talento. Em muitos casos existem pessoas que não se consideram talentosas e dessa forma se mantêm totalmente estagnadas. Lá em Jeremias, no começo do capítulo 1 do livro de Jeremias, nos fala claramente aonde Jeremias não acreditava na sua chamada, pois ele não sabia falar, acreditava que não tinha um som suficiente para ser profeta. Mas a chamada de Deus na vida daquele homem era maior do que tudo. E para falar para você que acha que não tem talento, você pode até não ter talento neste momento, mas tenha certeza que Deus capacita a cada um. Davi se sentiu seguro para um novo desafio, porque além de ter um propósito em tudo aquilo que estava envolvido, ele estava desenvolvendo seus talentos. Já havia passado por experiências passadas que naquele momento não foram tão agradáveis, mas que serviram de aprendizado. Precisamos identificar as lutas de hoje como uma preparação para uma grande vitória que ainda está por vir. Número 2, acredite sempre em você. Os irmãos de Davi não acreditavam nele. O rei Saul não acreditava nele. E o gigante Golias muito menos. Não existia uma pessoa naquele local que pensasse na possibilidade de uma vitória de Davi. A Bíblia narra os preparativos para a batalha, quando o jovem Davi é vestido com armadura de guerreiro. Porém, ao vestir todo aquele equipamento de guerra, não conseguia sequer dar um único passo. Muitas vezes as pessoas vão querer mudar a sua personalidade, tentar dizer que aquilo que você acredita estar errado. Cuidado, pois você pode estar usando uma armadura que não é sua, e dessa forma não conseguir seguir em frente. Acredite em você. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça o capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo sobre si. Existem pessoas que são motivadas por desafios, isto é, quando alguém diz: você não pode fazer isso, é nesse momento que as forças se renovam para mostrar que é possível. Todo mundo tem uma história dessa, não é verdade? Para vencer o medo é preciso acreditar. Davi possuía experiências passadas e sabia que Deus estava do seu lado. Terceiro ponto desta ministração: comece com o que você já sabe ou com o que você já tem. Você já parou para pensar que as pessoas costumam reclamar mais pela falta do que não têm, ao invés de agradecer pelo que possuem? Isso faz sentido para você? Nós sempre falamos: se eu tivesse isso seria diferente, se eu tivesse dinheiro, se eu soubesse fazer aquilo. E o medo pela falta do que não temos é maior que a gratidão e a motivação pelo que já temos ou sabemos. Por exemplo, imagine que você tem o conhecimento acerca de estratégias de marketing, e com esse conhecimento decide estudar e implementar novas estratégias para melhorar as vendas do seu negócio. Mas ao invés disso, o que muitos dizem: não tenho dinheiro como o meu concorrente para investir em propaganda, por isso ele vende mais. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastos que trazia
a saber, no surrão, e lançou mão de sua funda e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que ele levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de gentil aspecto. Davi estava sem armadura, sem espada e sem escudo. Porém, ao invés de ficar se lamentando pela desvantagem naquele confronto, ele colocou em suas mãos as ferramentas que ele possuía, as armas que ele propriamente havia separado, as 5 pedras que cuidadosamente ele havia separado. Para vencer o medo, você não deve se prender àquilo que você não possui. Trabalhe com o que já está em suas mãos e continue lutando para obter novas conquistas. Não se envergonhe pelo que você tem atualmente, afinal é o que você tem. Golias olhou para Davi e o desprezou, e esse talvez tenha sido seu maior erro. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. O jovem Davi venceu com uma simples pedra, ou seja, conseguiu vencer aquele que todos os homens de Israel estavam temendo. Essa história seria contada milhares e milhares de vezes como um exemplo de superação, onde nem sempre os mais fortes prevalecem, mas afinal, será que Davi era realmente o mais fraco? Quarta lição: busque novos desafios. Após a vitória épica contra Golias, Davi ingressaria no exército do rei Saul, e cerca de 15 anos depois se tornaria o segundo rei de Israel. Participou de muitas batalhas, conquistou muitos territórios e expandiu o reino de Israel como nunca antes outro homem iria conseguir. As suas conquistas serviram de base para o reinado do seu filho, Salomão. Davi cometeu muitos erros que também nos ensinam, mas o jovem ou homem Davi deixaram um enorme ensinamento para todos nós. Desenvolva os seus talentos, acredite em você, agradeça pelo que você tem e sempre busque novos desafios. As 5 pedras de Davi nos ensinam acerca da preparação, do cuidado e principalmente da coragem para enfrentar os nossos medos. Quinta e última lição, mas não menos importante: não espere por um cargo. Aleluia. Conheço pessoas que dizem o seguinte: se eu fosse o gerente, as coisas seriam diferentes. Pelo salário que eu ganho, já estou fazendo muito. Não sou pago para fazer isso. Hoje, como um empresário, não suporto ouvir esse tipo de comentário. Nunca ouvi nenhum dos meus funcionários falando algo do tipo. Se eu tivesse escutado, não seriam mais funcionários. Tiro por exemplo eu mesmo, irmão. Para quem vê eu, me chama de evangelista, me chama de missionário, até me chamaram já de pastor. Mas para quem me conhece sabe que eu sou simplesmente um membro da igreja, da minha congregação. Não tenho cargo ainda, mas nem por isso eu deixo de trabalhar na obra do Senhor para que almas sejam ganhas. Cargo, ele vem sim, porque Deus abençoa, mas vem na hora certa. Davi passou por essa situação, foi ungido por Deus logo criança para ser rei de Israel, mas nem por isso ele recebeu seu cargo ali na hora. Ele demorou anos para poder receber o seu cargo, a sua bênção, mas nem por isso ele deixou de trabalhar. Como foi dito antes,
ele guerreava, ele batalhava, ele mataram um leão, ele mataram o monstro Golias, e etc, etc e etc. Por isso, irmão, não pare no meio do caminho, não deixe de fazer a obra do Senhor porque você não tem o cargo. Cargo simplesmente é um status que você leva consigo. Nada mais. Simplesmente é um nome que você vai levar consigo. Mas o trabalho que você faz hoje vai ser o mesmo que você irá fazer quando você tiver aquele cargo. Alguns empresários falam: esse cliente quer pagar pouco, vou fazer de qualquer jeito. Quando eu era funcionário, também não gostava nem um pouco desse tipo de comentário. Essas frases listadas acima são completamente carregadas de um espírito de derrota e ingratidão. Fuja desse tipo de pensamento, irmão. Davi era um pastor de ovelhas, e ao chegar no campo de batalha era reconhecido como tal. Todos olhavam para ele e pensavam: o que esse pastorzinho pensa que pode fazer? Davi não tinha um cargo, mas teve atitude e principalmente competência. Eu também, irmão, eu não tenho cargo. Eu falo para todo mundo: sou membro de tal igreja, mas todos me chamam de missionário, me chamam de evangelistas, me chamam até de pastor. Apesar da pouca idade, 21 anos, casado há 3, 4 meses. Muitas pessoas me chamam já de tal forma, me reconhecem como tal. Eu sei que eu tenho promessa para todas essas funções receber, mas não é o momento. Por isso eu já falo para todos: por favor, se querem me chamar de tal forma, fiquem à vontade, é um livre-arbítrio seu. Mas eu gostaria que fiquem sabendo desde já que eu sou simplesmente um membro de uma igreja, mas que eu não corro da obra do Senhor. Tem muitas pessoas hoje em dia que correm, tem muitas pessoas hoje em dia que fogem do seu chamado. Não podemos ser assim, não podemos ser covardes na obra do Senhor. Se você tem competência, dedicado e esforçado, não espere ter um cargo para mostrar as suas habilidades. Caso contrário, você poderá não ter tempo de mostrar, porque foi demitido ou seu cliente desistiu de você. Davi acreditava que Deus estava no controle de todas as coisas. Teve fé e segurança que sairia do campo de batalha como vitorioso. Davi decidiu vencer o medo. E você, o que pretende fazer? Fico por aqui. Deus abençoe, irmão, a vida de cada um. Espero que essa mensagem tenha tocado grandemente, fortemente, no profundo de cada um. Sou muito grato por Deus estar me usando. Essas cinco lições tiradas dessa história de Davi para cada pedra. Não é uma lição minha, é uma lição de um grande irmão em Cristo, mas que eu peguei para poder usar hoje, para levar para os irmãos. Agradeço pelo irmão Natanael Santos por esta mensagem. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Deus abençoe a vida de todos que confiam no meu chamado. Recebam a paz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.